E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres e estou aqui com vocês dessa vez para falar um pouco sobre a masterização da minha música. Sai fora, reveja seus conceitos. Que eu produzi e cujo processo de produção eu mostrei aqui para vocês desde a concepção da música em si, a composição, a guia, depois o arranjo, a gravação, a mixagem, depois a masterização. Agora a masterização. Quero dizer que o som da minha voz vai estar saindo pelo canal esquerdo de vocês por causa do problema do Camtasia Studio, que é um programa que eu estou usando para gravar isso aqui. E é isso aí. E estou também demorando um pouquinho para postar os vídeos porque eu estou trabalhando bastante, estou fazendo coisas também para clientes, estou estudando, não paro de estudar, então é isso aí. Tempo para gravar vídeo está sobrando um pouco tempo, mas vamos que vamos. Vamos mostrar aqui. Primeiro ela mixada, depois ela masterizada e depois uma masterização que eu achei melhor. E aí vou mostrar para vocês o que eu fiz nisso aí, porque que eu fiz para deixar assim, ok? Vamos rever aqui ela mixada antes de ser masterizada. Me julgou as traças, não quer saber da minha raça. Me disse que já era nunca mais. No me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira e dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Me esmurrou, me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete-se a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira, bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Ok, eu parei aí para economizar tempo também, porque a música em si vocês já ouviram, né, de maneira geral. O solo, primeira parte, segunda parte, a parte que tem uma diminuição no volume, né, a dinâmica da música. Aqui, inclusive, ó, só uma coisa, eu sou uma pessoa muito organizadinha com essas coisas. Todas as músicas que eu vou tocar com uma banda, porque eu também sou músico, toco com bandas e tal, eu deixo aqui em arquivos. Então, por exemplo, tinha um projeto da Adele que eu fazia, eu baixei a discografia inteira dela, tá aqui. Fui tocar no carnaval, tá aqui, Ivete Sangalo. Isso aqui fui tocar num casamento, ó, essa música aqui do, como é que chama? Do Leonardo, O Último Adeus, tal. Eu fui colocando aqui. Eu deixo tudo isso pra, se um dia eu for tocar novamente, eu já tenho a música lá. Não preciso baixar novamente a música. Às vezes eu escrevo uma partitura, também deixo em arquivos e tudo mais. Então essa aqui foi mixada. Agora vamos ver a primeira masterização.
vocês vão perceber que ela vai estar aparecendo um pouquinho mais de pressão, um pouco mais alta. Me julgou as traças, não quer saber da minha raça. Me disse que já era, nunca mais. No me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira e dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Me esmurrou, me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira, dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Ok. Comparem a primeira com a segunda para vocês sentirem melhor isso. Assim, eu vou trocar rapidamente, ó. É muito pouca diferença, mas deu um pouquinho mais de volume, pouca coisa, coisa de 1, 2 decibéis a mais. E essa aqui que eu dei um pouquinho mais ainda de volume de pressão. E vamos ver como é que ficou. Que é a masterização que eu achei melhor. Me julgou as traças, não quer saber da minha raça. Me disse que já era, nunca mais. No me deu fora, me deixou na rua e agora vem correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira e dizer que é bobeira, que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Correndo para mim, não quero mais. Você achou que eu era como um cão sem dono, um abandono, uma brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Para com essa brincadeira
que é besteira, tanto faz. Volta pra sua casa e reveja os seus conceitos, vê se aprende um pouco mais. Agora comparem a primeira, a segunda e a terceira, ó. Andou numa brincadeira sem razão. Só uma parte da música. Andou numa brincadeira sem razão. E a terceira. Numa brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Antes da mixagem. Andou numa brincadeira sem razão. Mas agora você submete a pedir desculpas com orgulho, coração na mão. Dá pra perceber? O que que eu fiz aí? Vamos ver agora o processo dentro da mixagem, o que que foi feito. Bom, aqui eu tô com a track antes da mixagem, aqui eu tô com a primeira mixagem, a primeira masterização, né? E aqui eu tô com a segunda masterização, que é a que eu achei um pouco melhor. O que que eu coloquei na masterização? Tá? Essa aqui é a track que eu usei, mixada, para masterizar. Na hora de uma masterização, quais são as ferramentas que a gente costuma usar? Analisador de frequências para perceber aqui qual que é o gráfico de frequências que ele vai dar para a gente poder analisar o que que tem mais, tal, o que que pode melhorar, o que que pode cortar e tal. Isso aqui é um Dynamic Range Meter, ele mede a diferença entre o pico de volume e o volume mais baixo. Esse aqui é um equalizador estéreo, que eu posso equalizar o lado esquerdo e o lado direito e o centro, de maneira separada ou em conjunto, né? Esse aqui é um compressor da Waves Linear Phase Multiband, que é um compressor por frequência, por faixas de frequências, que eu posso comprimir cada uma que eu quiser individualmente e selecionar quais são essas frequências. Esse aqui é o True Verb, que é um reverb que eu uso que eu gosto muito dele. Esse aqui é o Kramer Tape, que é um plugin que simula uma fita magnética. Antigamente o pessoal gravava com fita magnética, às vezes eu posso querer simular, então eu uso isso aí. Então a primeira masterização que eu fiz, eu usei esses plugins aqui da Waves e tal. Esse aqui é da JS. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o equalizador aqui, o RI, o Renaissance Equalizador, e fiz o seguinte. Você tem o direito e você tem o esquerdo. No esquerdo, eu coloquei aqui com um Bell 1.53 de fator Q, frequência 82, 3.5 decibéis de aumento. Aí, no right, eu coloquei quase a mesma coisa, mas ao contrário. Então, eu fiz uma curva para cima e para baixo, para abrir mais espaço para essa frequência grave. Mas por que essa frequência aqui? Por que eu escolhi 82? Porque é uma frequência que vai me dar um pouco mais do grave do baixo, que eu queria trazer para a mixagem, na hora da masterização, né? Pela masterização. Aqui no canal direito, eu joguei com o fator Q 2.13 em 1233 Hz, um ganho de 3 decibéis, para dar um pouquinho mais aí de médio agudo, para reforçar um pouquinho mais a voz e alguns instrumentos nessa faixa de frequência. E cortei aqui a partir de 19.304 Hz no canal direito,
como um fator Q de 1.41. E no canal esquerdo eu fiz um High Pass Filter a partir de 30 Hz. Aí, no Linear Multiband, eu dei aqui um ganhozinho aqui. Sempre pouca coisa. No caso aqui foi 2.5 decibéis. Comprimir com ataque em 10 e com release em 100. Esse ataque em 10 e release em 100 eu costumo usar que eu não consigo perder muito. Eu consigo não perder muito os transientes do som, né? E ao mesmo tempo eu consigo comprimir, eu acho que é uma medida legal em termos de ataque e release para o compressor multibandas. Então eu dei um ganhozinho aqui nos médios e nos graves eu fiz o contrário. Eu achei que ficou mais interessante com esse multiband, que cada um responde de um jeito também. O True Verb, o reverb, eu deixei um pouquinho só de reverb, só para colar mais vamos dizer assim, para dar uma certa ambiência. Para colar não, para dar uma certa ambiência nos instrumentos. E o Kramer Tip eu passei. Só que também ele reforçou um pouco as frequências agudas, que de um jeito que eu não gostei muito. Então eu não gostei dessa masterização. Aí o que eu fiz? Eu vim para o Isotope. O Isotope é uma suite de efeitos que a gente usa na hora de masterizar. Então ele tem tudo aquilo. Ele tem compressor multibandas, ele tem o reverb, ele tem equalização, ele tem o harmonic exciter, tudo para você trabalhar na hora da masterização. Bom, aí o que eu fiz? Vamos lá, ele tem aqui equalizador, tem o reverb, ele tem o harmonic exciter, ele tem o compressor multibandas, ele tem o stereo imaging para você trabalhar melhor no cenário estéreo, um pós-equalizador e um limiter que é o maximizer. No equalizador eu fiz o seguinte, então eu peguei em 96.8 Hz, eu dei um ganhozinho aqui de 3.5 dB com o fator Q em 2.0 e ao mesmo tempo eu coloquei um high pass em 30.3 Hz com o fator Q em 48, tá? Lembrando que aqui eu também estou usando o mesmo princípio de mid-side aqui. Eu tenho uma equalização para a região média, eu tenho uma equalização para os médios, né? E um para o side, para o meio e para o side. Então, no meio eu fiz isso, aumentei os graves, a mesma coisa que no side, eu dei um corte nesse grave. Então, o grave vai ficar mais no meio do que no lado, entendeu? Bom, no meio eu dei um ganhozinho aqui também com um EQ filter do tipo Bell em 256 Hz para dar um pouquinho mais de ganho à caixa da bateria, que vai estar nessa faixa de frequência em 2.3 decibéis, com fator Q de 1.5. E não fiz nenhum low pass filter, deixei do jeito que estava aqui. E no meio eu fiz aquilo que eu falei para vocês, aumentei aqui a partir de 96.8 Hz e aqui eu coloquei um Bell também em 4.480 Hz, 1.8 decibéis de ganho, com fator Q de 0.53 e fiz aqui um high pass filter a partir de 16.848 Hz para cortar essas faixas de muito agudo aqui, com um fator Q em 48. Aí eu joguei um reverb bem pouco, mas bem pouco mesmo. 3.1% só isso, para dar um pouquinho de ambiência, com uma equalização no reverb, cortando aqui os graves e cortando aqui os muito agudos, ficando mais com a região dos meios aqui, tá? Pré-delay de 50.0 milissegundos, Early Reflections em 0 decibéis mesmo, Decay Time em 1, bom, que é o padrão deles, o High Decay em 1 também, que é o padrão. Aí, no Harmonic Exciter, a única coisa que eu fiz foi diminuir um pouquinho, deixei em 65.6 aqui e um pouquinho aqui em 35.2, só para dar um pouquinho de excitement à região dos médios. O resto deixei padrão. E deixei em 50% aqui dos graves, porque se eu colocasse muito também, eu acho que não ia ficar interessante. Não gostei do resultado.
Não joguei um compressor multibandas nesse caso. Aí o pessoal vai falar assim: ah, mas tem que jogar. Não, não tem. Entendeu? Não tem que fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada. Você tem que tentar e ver se fica legal. Se ficar legal, você usa. Se não ficar legal, você não usa, né? É... Então, é isso aí. Lembrando que quando eu sempre uso assim, 10 e 100. É um fator que eu particularmente acho legal. Stereo Imaging, então o que, que eu fiz? A banda número 4, que é esta banda aqui, tá? Que vai estar em 10K. Eu dei 29.7 Hz, 29.7% nela a mais de ganho e cortei na banda número 3, que é essa aqui que está em 3.4 kHz, dando 7.8% somente, para dar um pouquinho mais de abertura para cá, para não ficar tudo no centro, entendeu? Então, como é que eu trabalho com o Stereo Image por bandas? Eu trabalho através do equalizador, onde eu já vou equalizar o meio e o centro, não, o meio, o centro, né, e os lados, e o Stereo Imaging, onde eu consigo trabalhar de maneira um pouco mais precisa com isso aí. Aí, o Maximizer, eu falei que eu não tinha usado esse Maximizer, mas eu usei. Às vezes eu gosto mais de usar o limiter da Waves, né? Que é o L1 limiter. Mas eu gostei nessa música eu gostei do resultado do Isotope. Eu trabalhei com o RC, que é o release automático deles, threshold em 1 e a margem em menos 0.5, fazendo um passado aqui. Esse Transient Recovery é uma tecnologia que eles utilizam nesse plugin da Isotope. Para você, o que acontece é o seguinte: quando você você passa um limiter, você está meio que achatando o transient. Então, o Transient Recovery ele faz uma recuperação desses transientes. A tradução de Transient Recovery é isso: recuperação de transientes, para você tentar mascarar um pouquinho esse efeito provocado pelo limiter. Tipo 1, não coloquei nenhum tipo de noise shaping. O bit depth, a profundidade de bits em 24. Poderia ter deixado em 16 também, que geralmente o pessoal coloca em 16, eu preferi deixar em 24 mesmo. Ficou mais interessante. E aí o resultado foi esse aqui que vocês acabaram de ouvir. Aí tem o seguinte. Então o que eu quis fazer com essa masterização? Vamos por partes. A gente está falando uma questão estética. A gente está falando uma questão de percepção. Eu estou ouvindo com os meus monitores, você está ouvindo com os seus. Claro que se você for ouvir isso aqui num aparelho celular, não vai ficar tão bom quanto eu estou ouvindo agora aqui nos meus monitores profissionais de estúdio, ok? Segundo, eu tenho uma imagem dessa música, desde a sua concepção até o final, entendeu? Então, por exemplo, o baixo é um instrumento central aí. Por isso que, na hora da mixagem, quer dizer, na hora da gravação eu tentei dar o meu melhor. Na hora da mixagem eu tento colocar assim mais deixá-lo de maneira mais protagonista, trabalhar com automações para trabalhar com aumento de ganho em algumas partes da música. E na hora da masterização, por que eu dei o ganho naquela faixa de frequência? Porque aquela faixa de frequência responder-me ia melhor na região dos graves que eu queria para o baixo. E na hora da masterização eu também não quis fazer uma masterização que fizesse a música ficar uma música muito comprimida, muito achatada, tá? Porque eu não quis, porque não foi a minha intenção. Então, se você analisar aqui a representação gráfica dela mixada para essa track aqui e essa aqui, você vê que não tem muita diferença de volume. A diferença é mínima. Tem uma diferença, mas é mínima, não é muito grande. O que o pessoal costuma fazer hoje em dia é o seguinte: eles pegam isso aqui, ó. Tá vendo? Olha, observem essa track aqui, ó. Eles pegam isso aqui,
Aí eles aumentam, e aí o que eles fazem? Eles jogam o limiter para achatar, para não clipar, mas com isso você perde o dynamic range da música, você perde a dinâmica da música, você entendeu? E eu não quis fazer isso. Eu quis deixar realmente com dinâmica, com espaço aqui, ó. E quando você analisa o gráfico, você percebe que tem um espaço no meio aqui na imagem estéreo. Se você pega muitas músicas que são masterizadas com o objetivo de deixar a música mais alta, aparentemente, através desse processo de compressão excessiva, trabalhando com limiter em níveis muito altos, a música ela fica mais porrada, vamos dizer assim, né? Ela fica mais assim, aparentemente mais alta. Então é um recurso artificial que se usa para conseguir isso. Alguns álbuns se tornaram populares por conta desse tipo de processo que foi aplicado na hora da masterização. Por exemplo, Californication, do Red Hot Chili Peppers. Por exemplo, Death Magnetic, do Metallica. E por aí vai, tem vários exemplos. Geralmente, quando a pessoa faz uma remasterização de uma obra mais antiga, é muito comum que eles façam isso também, porque antigamente eles não usavam isso de maneira tão drástica. Então, por exemplo, o cara pega essa música, essa minha música, aí ele vai querer, aqui tá a minha masterização, mas ele vai falar assim, pô, vou lançar essa música de novo, mas eu quero que ela aparente ter mais volume. O que eu vou fazer? Com o sacrifício da dinâmica, eu vou aumentar o volume e vou jogar um limiter para deixá-la mais comprimida, mas também com mais porrada. Isso é muito comum acontecer e é uma prática que também tem a sua razão estética, que também tem a sua razão histórica, mas eu particularmente não quis deixar assim a minha música nesse caso. É claro que quando a gente está mixando profissionalmente, a gente tem que atender a critérios estabelecidos pelo cliente. Então, se um cliente chega para você e fala, meu, tá, não sei, acho que precisa de mais expressão, você pode fazer isso, você pode aumentar o volume, mas nesse caso, como ela também tem um grave muito presente, isso auxilia a dar uma impressão maior de volume também. Então, o grave e o médio, a região de 2 a 5 Hz, pode dar mais presença à música, principalmente o médio agudo, às vezes 2 a 5 Hz, essa região de presença dá mais. Essa região é chamada de presença, né? Ela dá mais presença ao som. E aparentemente ele fica um som mais alto. Mas aí a gente cai naquele outro problema. As pessoas aumentam demais essa frequência e ela acaba ficando muito abelhuda às vezes, entendeu? Muito aguda, muito médio e eu praticamente não acho legal. Tem que saber equilibrar isso aí. Então tá aí. Por que eu deixei assim? Porque por razões estéticas eu não quero uma música. Tá? Se você quiser ouvir mais alto, você vai aumentar o volume do seu amplificador, você vai aumentar o volume dos seus monitores de áudio. Tá? Eu não quis sacrificar a dinâmica dela em nome de uma aparência maior de volume. Isso tem tudo a ver com uma questão que eu já falei aqui em outros vídeos, chamado Loudness War. O que é a Loudness War? Supostamente a guerra que existe ou existiria entre as gravadoras para produzir músicas que soem aparentemente mais alto, porque em teoria eles dizem que os ouvintes, os espectadores, as pessoas que vão ouvir as músicas, vão ter a tendência de ouvir mais vezes aquela música que eles julgam subjetivamente mais alta, tá? Então, consequentemente, eles tentam fazer músicas cada vez mais comprimidas. No meu caso, eu preferia a música assim. Eu poderia fazer uma música mais comprimida, né? Aumentar o volume, jogar um limiter aqui, poderia, mas eu acho que não ficaria legal, não atingiria os meus objetivos e eu curti bastante essa masterização aqui, que está mais comprimida do que essa, mas que não está excessivamente comprimida. Então, o índice de compressão no produto final é uma questão estética também, mas é uma questão que você deve pensar desde o momento em que você está concebendo um projeto, gravando e por aí vai, depois mixando até o final. Eu vou postar depois um vídeo só com essa música para divulgação, também vou postar no meu SoundCloud, vou deixar aqui embaixo o link para o meu SoundCloud. Se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, cliquem em gostei se gostaram do vídeo, compartilhem, comentem e acessem jeffersontorres.com.br e
facebook.com/guitarrista Jefferson. Tudo de bom, até mais.